Número 1. Uma Ferrari Dino 246 GTS. Em um dia comum de 1978, duas crianças começaram a cavar o jardim. No entanto, em vez de serem repreendidas por seus pais, elas viraram o assunto da cidade por causa de sua descoberta chocante e improvável. Afinal, quem esperaria encontrar uma Ferrari enterrada a 2 metros sob o jardim? Quando a polícia investigou, eles entenderam que a Ferrari havia sido roubada, supondo que o enterro tinha sido cometido como resultado de uma fraude de seguro. O carro foi devolvido à companhia de seguros, que vendeu o veículo levemente corroído em um leilão. Número 2. Um casco de armadilho. Certo dia, José Antônio Nievas trabalhava em sua fazenda, na Argentina, quando encontrou um ovo de dinossauro gigante, ou assim ele pensou. O ovo, na verdade, era outro tipo de curiosidade pré-histórica. O que Nievas havia descoberto era a concha de um gliptodonte, um parente gigante extinto do tatu. Estima-se que o animal tenha sido tão grande quanto um fusca. Os cientistas acreditam que o buraco na concha foi causado durante uma briga com um rival da mesma espécie. Número 3. Tesouro medieval. Em 2007, o austríaco Andreas desenterrou uma caixa de tesouro contendo uma grande variedade de joias. Havia 200 itens que incluíam travessas, fivelas, broches e anéis de prata. Como tantas vezes acontece, Andreas deixou a descoberta de lado e esqueceu-a durante 2 anos inteiros, até que mudou de casa e se lembrou deles. Ele acabou dando o tesouro com aproximadamente 600 anos para o museu local como um presente. Número 4. Meteoritos, em 6 ocasiões diferentes. A maioria das pessoas nunca viu ou sequer ouviu falar sobre um meteorito caindo em sua região, mas este cavalheiro bósnio, Radivoj Lajic, encontrou 6 meteoritos em seu jardim. A Universidade de Belgrado confirmou que eram rochas espaciais e começaram a investigar como tal coincidência poderia ocorrer. O pensamento é que a atividade eletromagnética em torno de sua casa poderia estar atraindo os meteoritos. Agora preocupado e com razão, Lajic reforçou seu teto com barras de aço. Número 5. Um abrigo de bomba da Guerra Fria. Cullen e X compraram sua casa na Califórnia sabendo que o proprietário anterior, um engenheiro, havia construído um abrigo antiaéreo no pátio, mas não tinham ideia de que ainda ficariam totalmente intactos. No interior, eles ficaram emocionados ao encontrar vários utensílios domésticos dos anos 1950 e 1960, incluindo revistas, toalhas de papel, café e comida enlatada. Isso faz você pensar como teria sido a vida do engenheiro antigamente. Número 6. Um túnel escondido para a Grande Pirâmide de Kelps. Um aldeão de Al-Haneia, no Egito, ficou surpreso ao descobrir este misterioso túnel em seu quintal, que desde então foi determinado como o túnel que leva à Grande Pirâmide de Khufu, em Giza, que já foi escrita pelo lendário historiador Heródoto. Número 7. Ossos de 1000 anos de um nativo americano. Um menino de 14 anos, Ali Erturk, de Salt Lake City, resolveu cavar seu jardim como parte do projeto da família para construir um belo lago. No entanto, durante o seu trabalho, ele descobriu ossos humanos, o que seria suficiente para dar a qualquer um muito arrepios. Seu pai chamou as autoridades, que enviaram os restos para os testes que determinaram que eles pertenciam a um índio americano que viveu lá 1 milênio antes. Agora se pensa que este pode ser o local de um antigo cemitério. Número 8. Um saco cheio contendo $175 mil de tráfico de maconha ilícita. Quando o californiano Mac Reed decidiu, em 2012, instalar alguns painéis solares em seu telhado, ele foi até seu porão raramente visitado. O que ele encontrou assustaria qualquer cidadão cumpridor da lei. Em uma sacola que ele não reconheceu, encontrou frascos, pacotes e envelopes de maconha. A polícia informou de que o estoque provavelmente havia sido colocado lá recentemente por um traficante de drogas que estava invadindo a propriedade, querendo esconder seu produto. Reed então escreveu uma nota em seu porão para o caso de o criminoso voltar, dizendo: "Nós encontramos a bolsa e chamamos a polícia. Eles confiscaram as drogas e colocaram minha casa sob vigilância. Desculpe." Número 9. Caixas de moedas de ouro, avaliadas em $10 milhões. Enquanto brincavam com seu cachorro de estimação no quintal, um casal notou uma caixa enferrujada espreitando da grama. Quando cavaram e abriram, ficaram surpresos ao encontrá-lo e mais 8 caixas cheias de moedas de ouro, muitas das quais nunca haviam sido usadas. A maioria das moedas foi então vendida em leilão por $10 milhões, mas ninguém nunca descobriu como foi enterrado em primeiro lugar. Número 10.
Osso de dinossauro. John Lambert, da Inglaterra, decidiu um dia, em 1997, erguer uma cerca em torno de sua casa. Enquanto cavava, sua pá foi contra um objeto duro, que ele pegou e colocou em seu celeiro. 16 anos depois, ele se lembrou do objeto e o apresentou a alguns especialistas que lhe disseram que era o osso de um Pliosaurus, que era uma grande serpente marinha que viveu entre 60 e 250 milhões de anos atrás. Número 11. Osso de um mastodonte. Uma família canadense descobriu no seu jardim nada mais nada menos que o osso de um mastodonte de milhares de anos de idade, que foi doado a uma universidade da região. Número 12. Arma da época medieval. Um homem trabalhava no terreno de sua oficina mecânica, na Europa, quando, inesperadamente, encontrou uma arma medieval. O mais surpreendente foi o valor que pagaram por ela, já que ele decidiu vendê-la, a quantia inesperada de 10.000 euros. Número 13. Uma das baleias mais antigas do mundo. O jardim da casa de uma família que vivia no litoral dos Estados Unidos foi o local improvável para a descoberta de uma das baleias mais antigas já encontradas. Como foi necessário um grande maquinário para a extração do fóssil, a família recebeu uma enorme indenização pelos danos provocados em sua propriedade. Número 14. Objeto de cristal. Em Ontário, no Canadá, duas irmãs se divertiam enquanto cavavam seu quintal em busca de minhocas. Até que encontraram um grande objeto brilhante de tom azulado. Devido a muitas especulações sobre o que se tratava o objeto, e após análise de um especialista local de pedras preciosas, a peça foi enviada para especialistas da Universidade de Waterloo. Após testes serem realizados no material, descobriu-se que na verdade o objeto era apenas um vidro vendido com a finalidade de enfeitar jardins. Número 15. Explosivos da Segunda Guerra Mundial. No sul da Califórnia, cerca de 100 pessoas foram removidas de suas casas após descobrirem que vários explosivos, que pertenciam a um veterano da Segunda Guerra Mundial, foram encontrados no quintal de uma casa que estava fechada após o falecimento do proprietário. Número 16. Osso de mamute. Uma família no estado norte-americano do Iowa encontrou em seu quintal um osso de cerca de 1,2 metros de comprimento. O osso foi levado para a Universidade do Iowa para testes, análises e uma possível identificação. Descobriu-se então que o grande osso na verdade era o fêmur de um mamute de cerca de 13 a 14 milhões de anos. O Museu de História Natural da Universidade decidiu dar prosseguimento às escavações no local onde o objeto havia sido encontrado. Diversos ossos foram encontrados na propriedade. Ossos, dentes e presas de ao menos 3 mamutes foram obtidos, porém nenhum estava completo. Número 17. Cofre antigo. Um cofre velho enferrujado foi descoberto debaixo de uma árvore no quintal de um casal de Nova York, nos Estados Unidos. Quando conseguiram abrir o cofre, eles encontraram dinheiro velho, joias, incluindo um anel de noivado e diamantes. Um papel com o endereço do vizinho também estava guardado dentro do cofre. O casal decidiu então averiguar com o pessoal da casa ao lado e foi então que eles descobriram que durante o Natal de 2011 seus vizinhos tinham sido roubados. Inclusive, eles sabiam exatamente o que havia dentro do cofre. O casal decidiu então devolver o objeto. Você já imaginou alcançar o sucesso que sempre desejou no mundo das vendas? Seja você um empreendedor, freelancer ou empresário iniciante ou até mesmo um veterano no ramo, este e-book é o caminho para o topo. Nele, você encontrará estratégias comprovadas, dicas práticas e insights valiosos que o ajudarão a fechar negócios, conquistar clientes e impulsionar seus lucros nas primeiras 12 horas. O sucesso está a um clique de distância. Invista em si mesmo e comece a vender como um verdadeiro profissional hoje. Link no comentário fixado.